Você já ouviu falar do lugar onde navios desaparecem sem deixar rastro? Aviões somem no ar, e até hoje ninguém sabe exatamente por quê. Prepare-se para descobrir os segredos, ou talvez os mistérios, do enigmático Triângulo das Bermudas. Lendas, fenômenos inexplicáveis e relatos reais que desafiam a ciência. Será que existe uma explicação lógica? Ou estamos diante do desconhecido? Deixa o like. Vem comigo nessa viagem para o coração do mistério. O Triângulo das Bermudas é mais conhecido pelos acidentes do que pela rotina tranquila, e são muitos os casos misteriosos que aconteceram por ali. Um exemplo marcante é o desaparecimento do USS Cyclops, um enorme cargueiro americano que há mais de 100 anos desapareceu sem deixar rastros. Em 1918, esse navio de 165 metros, carregado com quase 11 mil toneladas de carvão e mais de 300 pessoas, cruzava a região quando simplesmente sumiu. O que mais impressiona é que nem destroços, nem corpos foram encontrados. Não havia sinal algum. Repito, um navio com metade do tamanho do Titanic, com 300 pessoas, sumiram como por magia. A hipótese de uma tempestade foi descartada, pois o tempo estava claro. Durante a Primeira Guerra Mundial, especulou-se até que ele poderia ter sido afundado por um submarino alemão. Mas a Alemanha negou essa possibilidade. Outra teoria plausível é a de uma sobrecarga elétrica a bordo. Se esse desaparecimento pode ser explicado, por que o Triângulo das Bermudas continua sendo tão cercado de mistério? Vamos para um outro episódio. Em 1945, 5 bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos decolaram da Flórida para um treino, mas sumiram do radar, levando 14 tripulantes junto. A missão de resgate, um avião com 13 especialistas, também desapareceu. Nenhum vestígio ou corpo foi encontrado. Esse incidente ficou conhecido como Voo 19 e é um dos mais enigmáticos da história da aviação. Até Cristóvão Colombo relatou, há mais de 500 anos, que a bússola se comportava de forma estranha naquela região. Só em 1964, o nome Triângulo das Bermudas foi popularizado por um jornalista, Vincent Gades, que deu início a várias teorias fantásticas, como portais dimensionais, abduções alienígenas e monstros marinhos. Independentemente de rumores e ciência, a verdade só poderia ser contada por quem sobreviveu. E até pouco tempo atrás, acreditava-se que ninguém escapava vivo dali. Você já ouviu falar do piloto Bruce Gernon? Em 1970, ele e 2 colegas voavam das Bahamas para Miami, quando uma nuvem semicircular estranha surgiu no horizonte. Sem tempo para desviar, eles entraram na nuvem e viveram uma experiência incomum. O avião mergulhou na escuridão, foi atravessado por feixes de luzes e, de repente, eles perceberam que estavam dentro de um túnel de luz. Bruce descreveu linhas giratórias em torno da aeronave, que parecia estar presa em uma espécie de festa caótica no céu. O tempo dentro dessa armadilha também agiu estranho. O que ele achava que durou 3 minutos, na verdade, foram apenas 20 segundos. Ao sair da nuvem, eles enfrentaram uma névoa densa e instrumentos de navegação falhando completamente, com bússolas girando sem controle. Mesmo assim, Bruce conseguiu contato com a base, mas o avião não aparecia no radar. Surpreendentemente, o avião cobriu uma distância muito maior do que o esperado, em menos tempo, chegando perto da Flórida com combustível sobrando, algo que não fazia sentido para ele. A explicação mais aceita para essa experiência envolve a formação de vórtices gigantescos de ar rarefeito, capazes de criar funis perigosos para aeronaves e navios, fenômeno chamado de nevoeiro eletrônico. Esses vórtices podem atingir altitudes de mais de 10 quilômetros. Será que isso explica tudo? Talvez não completamente. Outra hipótese é a existência de uma espécie de atalho no espaço-tempo, um portal ou buraco de minhoca, como visto em filmes de ficção científica. A ideia da curvatura do espaço poderia explicar o tempo estranho e a velocidade incomum da viagem. Além disso, o ar ionizado e as correntes elétricas daquela região podem afetar os instrumentos de navegação, contribuindo para os erros. A verdade é que o Triângulo das Bermudas é um lugar com profundidades impressionantes, chegando a quase 6.000 metros, em alguns pontos até 8.000 metros. E também cheio de recifes perigosos e ondas enormes, alimentadas pela corrente do Golfo. E mesmo com todo esse perigo, o local é uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Sim, você ouviu bem. Se os acidentes lá são frequentes, eles são poucos se comparados ao tráfego intenso que passa por ali. O Triângulo das Bermudas é sem dúvida um lugar especial. Não por causa dos mitos fantásticos, mas por sua natureza única e os fenômenos naturais que ali ocorrem.
muitos dos quais ainda estão por ser completamente compreendidos. E você? O que acha que realmente acontece nesse mistério do oceano? Deixa o like para ver até onde vai esse mistério e podermos discutir mais sobre esse assunto em outro vídeo. Mas para isso, você deve estar inscrito também. Então não fica de fora. Até a próxima!